Olá pessoal, bem-vindos ao canal Feridos pela Religião. Esse canal foi feito para você que, assim como eu, um dia também foi ferido pela religião. Olá pessoal, eu quero gravar esse vídeo. Eu quero falar de um assunto que para mim é de extrema importância, que eu tenho certeza que vai contribuir para muita gente. Olha só, o assunto que eu quero falar hoje é exatamente é, em relação ao tratamento de um irmão para com o outro ou de uma pessoa para com outra. Se vocês conhecem aquela música do trio Parada Dura, Homem de Pedra, durante muitos anos, aquela música para mim ela foi um hino, mas que de qualquer forma assim, não condiz com aquilo que realmente Jesus ensinou. E graças a Deus que o Espírito Santo de Deus ele tocou no meu coração e me fez ver que realmente o nosso comportamento como cristão deveria ser outro. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: é, a gente observa dentro das igrejas, por exemplo, pessoas, né, irmãos que não falam com outros irmãos, que simplesmente viram a cara e não sei para que nem porquê, às vezes, né, sem um motivo aparente, parece que toma ódio do outro. Vou contar um exemplo, algo que aconteceu comigo, que até hoje eu tento compreender o porquê da situação. Eu prestava serviço para uma determinada igreja e a nossa relação comercial durante muitos anos foi uma relação assim até boa. Porém, chegou um determinado período que a esposa do pastor dessa igreja, que o contato que a gente tinha era eu ir buscar os documentos, ou ela vinha buscar a documentação, eu prestava serviço para ele. E, e aí chegou um determinado período que chegou um determinado tempo que, sem eu entender por quê nem para quê, simplesmente a mulher, ela parou de conversar comigo e virou a cara para mim. E eu, assim, eu fiquei sem entender. Mas independente de qualquer coisa, de repente pode ser algum momento que a pessoa está passando, né? Mas o meu tratamento em relação à pessoa continuou sendo o mesmo tratamento, com o mesmo respeito e tal. Mas quando aconteceu no determinado dia em que eles fizeram uma eleição da nova diretoria, o pastor pediu para que eu fosse lá buscar a ata lá na casa dele. E ele mora num sobrado. Então quando eu cheguei lá, bati palmas. Aí a esposa dele então gritou de lá de dentro, né? Eu já vou. Quando ela chegou, abriu a porta para olhar quem era, e quando ela viu que era eu, o semblante dela mudou. Aí simplesmente ela fechou a porta, foi lá dentro, buscou a ata, abriu a porta, desceu a escada. Aí ela me entregou o livro, subiu, fechou a porta, entrou e me deixou no vácuo. Eu não entendi, ué, sequer falou um bom dia, boa tarde, falou nada, né? Simplesmente aquela cara estranha, pegou, subiu e não falou nada. Bom, então a partir desse dia, o que eu fiz? Eu falei, bom, eu não vou mais buscar os documentos. Então, quando eu estava indo lá para pegar a documentação, eu sempre estava levando meu funcionário para ir comigo. Aí, então, assim, eu ia de carro, né? Aí ele descia, ia lá buscar a documentação e a gente voltava. Só que, assim, chegou uma hora que eu falei assim, sabe uma coisa? Isso está errado. Eu falei, não, não, chega. Foi onde então que eu resolvi dar um basta. Quando o pastor ele me ligou para eu ir pegar a documentação, eu falei para ele, pastor, eu não vou pegar os documentos aí pelo seguinte, porque a sua mulher, ela me trata dessa forma, ela sequer fala um A comigo, entendeu? E está sendo constrangedor estar indo aí na sua casa. Aí o pastor pegou, se desconversou, ele gaguejou, falou que não, é impressão da minha cabeça, né, que não sei o quê. E era até num sábado. E no final do dia, a esposa dele pegou e me ligou no final da tarde. E ela me disse que era coisa da minha cabeça, que a coisa não era bem assim, que naquele dia
naquele dia ela não tinha me visto, mas, mas que dia é esse que eu não entendi, que eu não citei dia nenhum, mas o dia eu sei, qual é esse dia. É que como eu estava levando meu funcionário para ele, então, ir até a casa dela buscar a documentação, então, teve um dia que na chegada do bairro, ela ela estava na rua com a filha dela, então eu parei o carro e o que aconteceu? Ela então foi lá e pegou a documentação com o meu funcionário, que estava do meu lado no carro, e conversou simplesmente com ele e me ignorou totalmente. E aí eu peguei e saí, então assim, ela está fazendo referência a esse dia, mas eu acho interessante como é que a gente para um carro todo tamanho na frente da pessoa, essa pessoa pega e vê o carona, mas não vê o motorista, né? É muito estranho. Mas deixa pra lá, né? Aí, o que aconteceu? Então, outras vezes o pastor queria que eu fosse lá buscar a documentação, eu falei, eu não vou, né? Porque mesmo ela conversando comigo, mas assim, a coisa não mudou. É você chegar para a pessoa e perguntar para ela, irmão, o que que foi que eu te fiz, né? Aconteceu alguma coisa? Então a pessoa sempre fala, não, irmão, não aconteceu nada, não sei o quê, né? Cheio de desculpas, mas o comportamento dela continua sendo o mesmo. Então, diante disso, o que que eu fiz? Aí eu parei, simplesmente ignorei também, né? Eu não vou ficar insistindo com uma pessoa que não quer conversar comigo. Então, a partir do momento que ela sentiu o desprezo também, aí começou a mudar o comportamento, né? E assim, eu danço de acordo com a música. Falou comigo, falo. No momento que tiver que sorrir, a gente ri também, entendeu? Eh, Trato normalmente, se for preciso ajudar, ajudo naquilo que for preciso. Mas existe algo, existe um sentimento que a gente não pode fingir, é a empatia. Sabe o que é você encontrar uma pessoa que você conhece, ou talvez você conheceu uma pessoa, surgir então aquele sentimento de empatia, e a partir daí você conversa com a pessoa e brota assunto, você não sabe nem de onde. Pois é, mas quando isso não existe, não tem jeito, não adianta ficar ali fingindo, né? Então você perdoa, é perdoado, mas assim, essa barreira, na verdade, essa barreira que foi colocada pelo diabo, ela só pode ser quebrada realmente quando há sinceridade, há arrependimento. Aí sim, aí o diabo perde toda a legalidade, mas enquanto não houver sinceridade, não houver arrependimento, né, não adianta. Agora, eu na condição de cristão, como sou, eu não posso de forma alguma guardar qualquer tipo de ressentimento em relação a essa pessoa, permitir que o diabo coloque no meu coração ódio contra essa pessoa. Eu não posso, né? A minha obrigação como cristão é amar. E se eu não consigo amar essa pessoa, eu sou obrigado a orar por ela, né? Orar por mim também, pedindo a Deus que coloque no meu coração um sentimento de amor em relação a essa pessoa. Mas agora, ressentimento, ódio, isso eu tenho o poder de não permitir que entre no meu coração. E é isso que eu faço. Então, irmãos, esse tipo de comportamento é muito sério, porque dentro das igrejas você vê algumas pessoas que simplesmente param de falar com as outras do nada. E você fica perguntando, ué, o que que foi que eu fiz? Mesmo que chegue alguém e fale mal da pessoa, né? E mesmo que a pessoa te faça alguma coisa, entendeu? A sua obrigação como cristão não é ter ódio dessa pessoa. Mas assim, essas são as minhas palavras. Porque dentro da igreja, inclusive, já cansei de ver panelinhas, pessoas se juntando para poder falar mal da outra pessoa. É interessante que existem pessoas que são crentes que chegam para falar mal do irmão para ímpio. Mas sabe o que é que vai acontecer com essas pessoas? Pessoas que estão ali, né? Pode ser membro de igreja, pode ser a mulher do pastor, pode ser o próprio pastor, mas pessoas que agem dessa forma, a Bíblia fala o que vai acontecer com ela. Meus irmãos, não estranhem se as pessoas do mundo os odeiam. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida e sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama está ainda morto. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus,
mas odeia o seu irmão é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. Se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate. Quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão: você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno.